Olá, pessoal! Nós temos aí um assunto importante para a gente discutir na nossa aula de hoje, que diz respeito à relação entre os Estados Unidos e o Irã. Confere aqui comigo o tema da aula de hoje. Nossa aula de hoje fala sobre o ataque dos Estados Unidos que mataram Qassem Soleimani. Bom, pessoal, a primeira questão para a gente se perguntar é: quem é Qassem Soleimani? Qassem Soleimani é um general do Irã conhecido lá por ser o comandante da tropa Qudi, que faz parte lá da Guarda Revolucionária do Irã e, portanto, é considerado a tropa de elite daquele país. Soleimani é considerado um herói dentro do Irã. E para a gente tentar entender essa questão e por que o presidente Donald Trump decide pela morte de Qassem Soleimani, a gente precisa voltar lá no passado. Vamos lembrar, o Irã é um país de maioria islâmica, de origem xiita, mas eles não são árabes. É importante você lembrar sempre que árabe é etnia e, portanto, tem a ver com cultura, né? Hábitos alimentares, religião, mas também o idioma, a língua, visão do passado, do futuro, ética, moral, tradições, folclore, etc. Observe que os iranianos são persas, eles não são árabes, embora sejam em sua imensa maioria xiitas. Nós temos dois grupos principais de islâmicos no mundo: os sunitas, que são a maioria, e os xiitas, que só são maioria no Irã. A diferença básica entre eles é a seguinte: os xiitas acreditam que somente os descendentes diretos do profeta Maomé, Mohammed, podem ser os verdadeiros líderes do Islã. Eles acreditam lá que somente o Alcorão, ou Corão, revela a palavra de Alá. E, portanto, eles creem lá, basicamente, de forma mais, abre aspas, essencial do islamismo. Por um outro lado, os sunitas, eles acreditam que todo homem puro de coração pode ser um verdadeiro líder do Islã e que, além do Alcorão, nós temos também a Suna, uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, que revela as vontades de Alá. Sendo assim, os iranianos são persas e não árabes, e são xiitas e não sunitas. Os xiitas, maioria no Irã. Os sunitas, maioria no mundo como um todo. Pois bem, o Irã está localizado no Oriente Médio, que detém algo próximo de 65% do petróleo mundial. Essa área é uma área particularmente difícil do mundo, não só porque ela tem 65% do petróleo mundial, mas porque também ela é palco de disputa territorial, étnica, tribal e por água entre vários países e grupos étnicos distintos. Por um outro lado, a gente sabe também que nessa região nasce as três grandes religiões monoteístas do planeta, pela ordem, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, antes da gente avançar, vamos colocar isso no quadro para você. Então, para a gente entender corretamente a decisão dos Estados Unidos, a gente precisa primeiro entender o Irã. O Irã é um país de maioria islâmica. Porém, o Irã, ele é persa. Ele não é árabe. E o Irã é um país de maioria xiita, daqueles que acreditam que somente os descendentes diretos do profeta Maomé são verdadeiros líderes do Islã e que somente o Alcorão revela a palavra de Alá. A gente sabe que a região do Oriente Médio é uma região extremamente complexa. Num primeiro ponto, porque lá eu tenho mais ou menos 65% do petróleo mundial e, portanto, é motivo de cobiça
de grandes empresas petrolíferas e de superpotências. Ao mesmo tempo, nessa área, você tem uma disputa intensa pela terra, pelo acesso à água e uma disputa de ordem religiosa, mas também política e étnica. Ao mesmo tempo que a área do Oriente Médio é o berço das 3 grandes religiões monoteístas do planeta, que adoram um único Deus, né? Que são, né, o judaísmo, o cristianismo e também o islamismo. E, portanto, é uma região particularmente complexa a nível mundial. O Irã é um país que tem a maioria da sua população islâmica, os iranianos não são árabes, são persas, e são islâmicos xiitas. Observe que xiita não é sinônimo de radical. Por um outro lado, o Oriente Médio detém 65% do petróleo mundial, é palco de uma intensa disputa por terra, água, disputa de origem religiosa, política e étnica, e é também o berço de 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. A gente vai poder perceber, então, que ao longo da década de 60 e 70, o Irã era um aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, embora seja um grande produtor mundial de petróleo, ele ainda consome 50% mais do que ele produz e, portanto, representa uma grande demanda mundial. O Irã, na década de 70, era comandado pelo Shah Reza Pahlavi, que vivia na opulência, enquanto a maioria da sua população vivia em condições de pobreza e de miséria. No entanto, o Shah Reza Pahlavi era um aliado dos Estados Unidos, vendendo petróleo barato para o Ocidente. Sendo assim, em 1979, o Ayatollah Khomeini dá um golpe de Estado numa grande revolução teocrática, lembrando que a palavra tel significa Deus, cracia, poder, portanto, numa revolução que buscava colocar os religiosos no poder do país. E essa revolução islâmica radical, ela vai depor o Shah Reza Pahlavi e, a partir daí, irá se constituir numa teocracia, onde existe hoje, né, o Ayatollah Ali Khamenei, que dá a palavra final em termos de ética, moral, política, condução de relação externa, economia, etc. Aliás, no Irã, existe um conselho de guardiões que reúne os 12 clérigos mais importantes do país que dão essa palavra final. A gente sabe, né, que a partir daí a condução de uma política fortemente anti-americanista e anti-ocidental. E há um rompimento das relações oficiais entre o Irã e os Estados Unidos quando estudantes iranianos invadem a embaixada americana em Teherã e fazem diplomatas americanos de reféns por mais de um ano. De lá para cá, a relação entre Estados Unidos e Irã é uma relação tensa. Os Estados Unidos têm um grande aliado no Oriente Médio, que é Israel. E ali tem um conflito também indireto de poder, já que Irã e Síria são aliados, enquanto que Irã e Arábia Saudita também são inimigos históricos, e a Arábia Saudita, tanto quanto Israel, são apoiadas pelos Estados Unidos. Então, há um xadrez complexo, inclusive a nível regional. Observe aqui, quando a gente olha para o xadrez, né, do Oriente Médio, o que se percebe, né? Que de um lado eu tenho o Irã,
que é um grande inimigo dos Estados Unidos, junto com a Síria do presidente Bashar al-Assad, e que a Síria é apoiada pela Rússia, hoje comandada por Vladimir Putin. A Rússia tem um contrato de venda de armas de 6 bilhões de dólares ao ano para o regime de Bashar al-Assad, ao mesmo tempo mantém um porto militar em território sírio, e a Rússia quer fazer frente à expansão do poder americano nessa região. Do outro lado, como inimigo do Irã, nós temos a Arábia Saudita e também Israel, único país não árabe islâmico de todo o Oriente Médio. E lembrando que tanto a Arábia Saudita quanto Israel são apoiados pelos Estados Unidos e, portanto, o xadrez da relação geopolítica no Oriente Médio é complexa. Então, só para lembrar, Irã e Síria, né? A Síria apoiada pela Rússia, Arábia Saudita e Israel apoiado pelos Estados Unidos, e ainda há um conflito na disputa pela liderança do Oriente Médio entre Irã, Síria e a própria Arábia Saudita. Dentro desse cenário, a gente sabe então que o regime iraniano, desde a década de 1990 e sobretudo a partir dos anos 2000, começaram um enriquecimento de urânio. Segundo o regime iraniano, o objetivo é desenvolver uma tecnologia de beneficiamento de pastilhas de urânio e também de tório e bário para permitir a sua utilização para a medicina nuclear e para a constituição de futuras usinas termonucleares no Irã. Mas o Ocidente sempre desconfiou que, na verdade, o plano do regime iraniano era ter uma bomba nuclear. E uma bomba nuclear dentro de um regime teocrático, né, e tão próximo da Europa, lembrando que o Oriente Médio, no passado, era chamado de Oriente Próximo, porque era parte da Europa mais próxima, era parte da Ásia mais próxima do Oriente, mais próxima da Europa. E, portanto, né, o Irã sempre foi tido pelos Estados Unidos como compondo aquilo que o presidente George Walker Bush cunhou com a expressão do eixo do mal. O eixo do mal incluía o Irã, o Iraque, à época comandada por Saddam Hussein, e também a Coreia do Norte, de Kim Jong-un. Portanto, a corrida iraniana a uma possível arma nuclear ameaçava a segurança de Israel, ameaça a segurança da Arábia Saudita, maior produtora mundial de óleo mineral, e ameaça a segurança da própria Europa. E os Estados Unidos, durante o governo Bush, sobretudo, pressionou o Conselho de Segurança da ONU para aplicar uma série de sanções, né, ao Irã, chegando ao ponto de impedir que o Irã exporte petróleo para vários países da Europa Ocidental, Japão e Estados Unidos e seus aliados, e ao mesmo tempo da venda de armas para o regime iraniano. Não obstante esse fato, todas as vezes que você pressiona a economia de um país, você prejudica muito mais a população do que os seus dirigentes, que continuam vivendo na opulência. Resultado, isso foi utilizado como estratégia pelo regime dos ayatolás, sobretudo pela extrema-direita, né, iraniana, acusando os Estados Unidos de sufocar a economia do Irã e levar o país a ter um número gigantesco de taxa de desemprego, baixo crescimento econômico, inflação, aumento da pobreza e da miséria, o que só fortalece o discurso dos radicais. A situação surpreendente vai acontecer quando Barack Obama assume o poder e, pela primeira vez na história oficial desde 1979, o presidente iraniano, né, telefona diretamente para o presidente americano
E eles passam, então, a negociar um acordo nuclear. Esse acordo teve a participação da Europa e também da Rússia, do Japão, e ficou acertado que o regime iraniano se submeteria às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, que paralisaria uma série de centrífugas, que apenas importaria urânio enriquecido para a medicina nuclear, se submetendo, portanto, a todas as inspeções da própria ONU, e, em contrapartida, os Estados Unidos e a Europa levantariam parte dos bloqueios que haviam sido feitos no Irã. E isso foi acordado. E o Irã, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, continua cumprindo com todas as decisões do acordo. Porém, o presidente Donald Trump, do Partido Republicano, conservador americano, que tem uma ligação com o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que também é da extrema-direita, resolveu tirar os Estados Unidos unilateralmente do acordo. E isso fragilizou novamente as relações entre o Irã e os Estados Unidos. O resultado é que o Irã disse que se a Europa não mantivesse o acordo e com a volta dos Estados Unidos, os próprios iranianos iam voltar a enriquecer urânio, abandonando completamente o acordo. Antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro. Então, o que a gente tem, A gente tem, então, dentro do Irã, uma teocracia, e essa teocracia começou o enriquecimento de urânio. O objetivo, parece muito claro para os Estados Unidos, é criar uma bomba nuclear. Com isso, os Estados Unidos praticaram uma série de sanções junto com o Conselho de Segurança da ONU, o que sufocou o Irã. Anos atrás, o então presidente Obama negociou diretamente com o presidente do Irã um acordo. Nesse acordo, o Irã abria mão do enriquecimento de urânio em troca de fim de parte das sanções aplicadas pelo Conselho de Segurança da ONU ao país. O problema fundamental é que após o mandato de Obama, o Donald Trump retira os Estados Unidos do acordo. Lembrando que Donald Trump é aliado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, da extrema-direita israelense. E com a retirada dos Estados Unidos do acordo, o Irã disse que então iria abandonar completamente o acordo e voltaria ao enriquecimento de urânio. Bom, a relação então voltou a ser tensa entre os Estados Unidos e o Irã. Mas onde é que entra, professor, a morte do Qassem Soleimani? Há muito tempo, a Europa, a própria ONU e os Estados Unidos acusam o general Qassem Soleimani de motivar, armar e financiar grupos rebeldes dentro do Iraque e de vários outros países do Oriente Médio para desestabilizar a região, criando regimes anti-ocidentais e anti-americanistas. Os Estados Unidos sempre acusaram Qassem Soleimani de prática de terrorismo e, sobretudo, no Iraque, onde guerrilhas iraquianas apoiadas pelo Irã haviam praticado uma série de atentados contra empresas americanas que atuam na região e contra bases militares americanas que ainda se encontram no Iraque. O resultado é que os Estados Unidos, então, resolveram dar o troco. Qassem Soleimani, embora proibido pela ONU de viagem internacional, ele foi para o Iraque, segundo os Estados Unidos, para ajudar a organizar uma guerrilha local iraquiana contra a presença de americanos naquela região.
E aí, os Estados Unidos tomam uma decisão unilateral, sem o apoio ou consentimento do Conselho de Segurança da ONU, e através de um drone bombardeia a comitiva do general Qassem Soleimani em solo iraquiano. Logo de cara, aviltando o espaço aéreo iraquiano e matando o principal comandante militar do Irã. Então agora o caldo transbordou de vez. Com a morte de Qassem Soleimani, o que o mundo teme é qual será a reação do Irã. O Ayatollah Ali Khamenei já disse que os Estados Unidos vão pagar um preço caro por esse ataque. E potencialmente ele não virá imediatamente nos próximos meses. Mas é possível que o Irã financie grupos terroristas no exterior para um ataque em solo americano ou contra bases americanas ou contra americanos em qualquer lugar do mundo. Esse tipo de política tende a acirrar o confronto, e isso é muito benéfico para os grupos radicais, que acabam acusando os Estados Unidos de matar o general Qassem Soleimani e, portanto, de colocar contra os Estados Unidos uma nova jihad, uma nova guerra santa para vingar a morte do general Qassem Soleimani. Bacana? Vamos conferir isso então? Vem para cá. Ataque dos Estados Unidos, matam Qassem Soleimani. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou um ataque aéreo no Iraque, matando o general Qassem Soleimani, um dos membros mais antigos do governo iraniano. Soleimani ocupava o posto de general e chefiava a força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana. Durante aproximadamente 21 anos, Soleimani comandou a força revolucionária e foi acusado de promover atividades militares clandestinas e atentados terroristas fora do Irã, à medida que o país buscava aumentar a sua influência regional no Oriente Médio. O bombardeio com drone ocorreu no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque, e matou pelo menos 7 pessoas. Entre as vítimas está Abu Mahdi al-Muhandi, chefe das Forças de Mobilização Popular do Iraque, uma milícia apoiada pelo Irã. Mas por que Soleimani era uma ameaça direta aos norte-americanos? Nos últimos meses, Soleimani organizou uma série de ataques contra forças norte-americanas localizadas no Iraque, culminando com um ataque com foguetes realizado em 27 de dezembro de 2019. A força Quds, sob direção de Soleimani, planejou e realizou ataques terroristas em 6 continentes e dentro dos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Estado americano. Soleimani foi responsável direto por armar, financiar e treinar grupos ligados aos iranianos, às milícias, no Iraque, Síria, Líbano, Bahrein, Iêmen e Afeganistão, entre outros, causando a morte de dezenas de milhares de pessoas, segundo o Departamento de Estado americano. Mas quais as credenciais dele como um terrorista internacional? O Departamento de Estado, a própria Organização das Nações Unidas e a União Europeia condenaram seguidamente Soleimani ao longo dos anos. A ONU e a União Europeia também impuseram sanções a ele. Em 2016, ele foi proibido de viajar para fora do Irã pela Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU. Soleimani desafiou a resolução e continuou viajando para trabalhar com milícias terroristas no Iraque, Síria e Líbano. A União Europeia condenou numa resolução de 2011 por apoiar o regime do ditador sírio Bashar al-Assad. Em 2007,
a Resolução 1747 do Conselho de Segurança da ONU repreendeu Soleimani por seu envolvimento no programa nuclear iraniano. O Irã promete vingança. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que a morte de Qassem Soleimani irá dobrar a motivação da resistência contra os Estados Unidos e Israel. Abre aspas. Todos os inimigos devem saber que a jihad de resistência continuará com uma motivação dobrada e uma vitória definitiva aguarda os combatentes na Guerra Santa, disse Khamenei em comunicado divulgado pela TV, na qual pediu 3 dias de luto nacional. O presidente iraniano Hassan Rouhani disse que agora o país estará mais determinado a resistir aos Estados Unidos e prevê vingança. Abre aspas. O martírio de Soleimani tornará o Irã mais decisivo para resistir ao expansionismo americano e defender nossos valores islâmicos. Sem dúvida, o Irã e outros países que buscam a liberdade na região se vingarão, afirmou Rouhani. A tensão entre Estados Unidos e Irã e essas mortes ocorrem em meio à escalada de tensão que ameaça transformar o Iraque num campo de batalha entre as forças apoiadas por Estados Unidos e Irã no Oriente Médio. Desde o fim de outubro de 2019, militares e diplomatas americanos foram alvos de ataques e recentemente um funcionário dos Estados Unidos morreu em um bombardeio com foguetes. A crise subiu de patamar quando milicianos iraquianos invadiram a embaixada americana em Bagdá. Trump acusou o Irã de estar por trás da ação e prometeu retaliação. Antes disso, os Estados Unidos se retiraram do pacto nuclear assinado com o Irã no governo Barack Obama, onde ficava previsto o acompanhamento do programa nuclear iraniano pela Agência Internacional de Energia Atômica e, em troca, o país receberia alívio das sanções econômicas aplicadas por americanos e europeus. Observe aqui, a situação do Irã. O Irã tem uma população de 83 milhões de habitantes, com um orçamento militar de 6,3 bilhões de dólares. São 523 mil soldados efetivos e os seus principais aliados são Rússia, Síria e Venezuela. Os principais adversários, os Estados Unidos, a Arábia Saudita, Israel e radicais islâmicos. Observe aqui os aliados no Oriente Médio. O Irã tem aliados no Iêmen, no próprio Iraque, na Síria, no Líbano, com o grupo Hezbollah, e na Palestina, na faixa de Gaza, com o grupo Hamas. Os Estados Unidos têm 329 milhões de habitantes, com um orçamento militar de 716 bilhões de dólares e 1.200.000 soldados efetivos, um poderio militar, obviamente, muito maior do que o Irã. E países próximos do Irã, onde os Estados Unidos têm bases. Os Estados Unidos hoje têm bases no Afeganistão, em Omã, nos Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Arábia Saudita, no próprio Iraque, na Síria e na Turquia. E, portanto, praticamente todas as bases militares americanas cercam o Irã. Vamos ver então, pessoal, como é que essa questão caiu em prova, né? Prova aqui de 2020 diz assim: recentemente, um ataque americano vitimou um general e um dos principais líderes do Irã. Segundo os Estados Unidos,
O ataque teve como objetivo desmobilizar um ataque iminente que iria colocar em risco vidas americanas. Qual o nome do general iraniano morto no ataque? Nós sabemos tratar-se lá do general Qassem Soleimani. E, portanto, o gabarito da nossa questão aqui é logo de cara a letra B, ok? Bom, conferindo aqui o nosso gabarito, primeira questão, a nossa letra B, e a gente pode, assim, encerrar mais esta aula no LAC, só para você, de atualidades, trazendo os assuntos, assim, que são mais importantes para que você tenha uma excelente prova, ok? Um abraço imenso para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá!